Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta terça-feira, dia 14, com o nosso primeiro vídeo aqui do canal, pra gente falar de esporte, falar de futebol, pra você que tá aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Nosso primeiro vídeo, você sabe que a gente traz aí muita informação de futebol para você, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. A gente traz para você as informações das competições nacionais e também internacionais. Já eu trago informações para vocês, entre elas, vou trazer a notícia do Vasco da Gama, porque Verratti passa ileso a dura de Ramon Dias e diz que Vasco não pode baixar a guarda, abre aspas. São 5 finais, fecha aspas. E o bicho tá pegando no Cruzeiro, né? Cruzeiro confirma a lesão de Lucas Silva, que desfalca o time na reta final do Brasileiro. Pois é, a reta final decisiva aí do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos que a maioria dos clubes que estão brigando ali pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Falar do Botafogo, Thiago Nunes chega ao Rio na terça-feira, ou seja, hoje, para se apresentar o Botafogo, que terá 2 dias de folga. Já no Tricolor Paulista, no São Paulo, inacreditável essa marca, né? São Paulo completa 1 ano sem vitórias fora de casa no Brasileirão. Inacreditável mesmo, né, gente? Pois é, falaremos também sobre seleção brasileira, mais especificamente do garoto Neymar, né? Médico da seleção detalha recuperação de Neymar, abre aspas, respondendo muito bem, fecha aspas. Essas informações e um pouco mais. Vamos falar também de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, terça-feira, dia 14, tem aí os 2 jogos que completam mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, né, esses jogos que vão acontecer podem dar o título da Série B ao Vitória, que já conseguiu o acesso para a Série A do ano que vem. Então segura só um pouquinho aí que eu volto já. Antes tem 2 recados para vocês. Um de Porções e Bolos da Linde e o outro de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E também ela, né? A nossa tradicional vinheta. Aí a gente vem trazendo muita informação para você. Segura que é rapidinho, a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde.
de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, trazer informação, mas já te peço para você deixar aí o seu like, mais conhecido também como curtida, curta muito esse nosso vídeo, tem espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Compartilhe também aí com seus grupos das suas redes sociais, seja o grupo da sua família, dos seus amigos, enfim, espalhe esse nosso vídeo aí pelos seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho de notificações e escolher lá a opção todas. Por que escolher a opção todas, Cristiano? Porque escolhendo a opção todas, o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vamos começar então falando de Vasco da Gama, porque Verratti passa ileso a dura de Ramon Dias e diz que Vasco não pode baixar a guarda, abre aspas, são 5 finais, fecha aspas. Payet foi o herói da noite, mas o melhor jogador do Vasco na vitória por 2-1 sobre o América Mineiro foi Pablo Verratti. O argentino, mais uma vez, incomodou a defesa adversária, participou dos principais lances do time e ainda balançou as redes. Foi o 9º gol dele em 16 jogos pelo Vasco da Gama. Verratti, inclusive, foi o único jogador do Vasco que escapou das críticas de Ramon Dias. Após a partida, o argentino se disse decepcionado com o time, apesar da vitória, mas aliviou para o seu artilheiro. O único que jogou bem foi o Pablo Verratti, pelo seu ímpeto, por seu temperamento, pela sua forma de entender esse tipo de jogo, elogiou aí Ramon Dias. Pois é, após a partida, Verratti estava feliz, mas não baixou a guarda. O time está na 15ª colocação com 40 pontos, se afastou da zona de rebaixamento, mas ainda corre perigo. O artilheiro alertou e cobrou o mesmo empenho até o fim do Campeonato Brasileiro. Hoje, cada jogo é uma final, e não podemos relaxar, não podemos deixar passar. A gente está entendendo e está jogando cada jogo como se fosse a final do mundo. A torcida sabe que a gente deixa tudo aqui dentro. Estamos muito felizes, muito contentes, mas temos que saber que precisamos seguir trabalhando, que falta muito. São 5 finais, temos que melhorar e jogar com o coração como foi hoje, alertou o artilheiro. Realmente, Pablo Verratti, até em certos momentos do jogo, deu até pena do Verratti, porque ele brigava, ele apanhava dos zagueiros, né? Lutava lá sozinho lá na frente, não se aproximava ninguém. Depois que entrou o Payet, entrou o Jair, entrou outros jogadores, que se aproximou um pouco mais dele, que ele começou a receber essa bola, tanto que uma dessas oportunidades ele acabou sofrendo a falta, que gerou o gol de falta de Payet, que acabou dando a vitória para o Vasco. Mas o Vasco não fez um bom jogo, nítido que não fez um bom jogo, mas venceu, e o importante é isso, né? O importante nesse momento é vencer os 3 pontos, era muitíssimo importante. Lógico que o que deixa o torcedor feliz é a questão da cobrança do treinador. Porque se qualquer um outro treinador estivesse à frente do comando técnico do Vasco aí, até pelos que já passaram pelo Vasco, diria, não, nós ganhamos, nós colocamos bola na trave, o goleiro defendeu, taparia, né? Tentaria tapar o sol com a peneira. Mas Ramon Dias não passou a mão na cabeça de ninguém, exceto o Verratti, que realmente atuou muito bem, né? Falando de clube que está correndo risco de rebaixamento, vamos falar do Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro que perdeu o seu jogo para o Coritiba, um jogo que teve muita confusão, teve invasão de campo por parte aí das duas torcidas, né? Tanto do Cruzeiro quanto também do Coritiba. O Cruzeiro confirma a lesão de Lucas Silva, que desfalca o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Lucas Silva, uma das principais peças desse time do Cruzeiro. O Cruzeiro confirmou no início da tarde de ontem que o volante Lucas Silva
teve uma lesão no joelho esquerdo. Segundo o clube, o tratamento é conservador com início imediato. Não há previsão de retorno aos gramados. O jogador deixou o jogo do Cruzeiro contra o Coritiba sábado com dores e precisou sair de maca. Pois é, Lucas Silva se machucou aos 13 minutos do primeiro tempo na Vila Capanema, em uma dividida com Andrei. O Cruzeiro acabou levando a pior, na verdade o cruzeirense, né? No caso, o Lucas Silva ficou caído no gramado com dores no joelho esquerdo. O jogador recebeu atendimento em campo, mas não teve condições de seguir na partida, sendo substituído por Felipe Machado. Lucas Silva, de 30 anos, foi revelado na base da Raposa e voltou ao clube em julho passado, né? Para a terceira passagem pelo Cruzeiro. Ele estava no Grêmio e firmou contrato com o time mineiro até o final de 2024. No retorno ao clube de origem, Lucas Silva assumiu a titularidade e se tornou peça importante da equipe, que luta contra o rebaixamento nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O volante vinha de uma sequência de 16 jogos, contando o duelo com o Coritiba, todos como titular. E o risco, né, do acúmulo de jogos para um jogador de 30 anos é muito grande. Por quê? Porque, assim, aqui, vamos falar a verdade, né? Futebol brasileiro, a gente não tem gramados bons. São pouquíssimos. A gente pode contar nos dedos aí os gramados que são bons. Então, assim, você joga em gramados ruins. Você joga em gramado sintético. Então, o risco de contusão, ainda mais um jogador que já passa dos 30, é muito grande. É muito grande. Falar então do Botafogo. Thiago Nunes chega ao Rio na terça-feira, ou seja, hoje, para se apresentar ao Botafogo, que terá 2 dias de folga. Thiago Nunes praticamente, está com tudo praticamente encaminhado para se tornar o novo técnico do Botafogo. Chegará ao Rio de Janeiro na terça-feira, mais conhecida como hoje, para iniciar de fato os trabalhos no Alvinegro. O técnico já está no Brasil. Ele deixou o Peru, país que trabalhou esse ano no comando do Sporting Cristal, após a equipe ter sido eliminada, né, do Clausura no fim de novembro. Ele está resolvendo os últimos detalhes da mudança com a família. O Botafogo terá 2 dias de folga após o empate com o RB Bragantino no último domingo, no Nabi Abichedi. O elenco, portanto, volta aos treinamentos na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, já com Thiago Nunes no comando. O técnico, portanto, terá 7 dias de atividades até o jogo contra o Fortaleza, no dia 23 desse mês de novembro, no Castelão. Jogo decisivo. Esse jogo pode devolver ao Botafogo a liderança do Campeonato Brasileiro. Já fiz essa pergunta para vocês aqui, vou fazer de novo, né? Coloque nos comentários aí, dê a sua opinião. Thiago Nunes, ele tem o que, 6, 7 jogos aí, né? Para tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro e fazer esse Botafogo voltar a estar focado, né? A focar de verdade no Campeonato Brasileiro, no título do Campeonato Brasileiro, assim como o Botafogo estava focado e muito focado no primeiro turno. Será que o Thiago Nunes vai ser o salvador da pátria? Quero saber a sua opinião. Tem um espacinho de comentários aqui. Fique muito à vontade. Você, torcedor do Botafogo, e você também que não torce para o Botafogo, mas pode, evidentemente, dar aí a sua opinião. Falar do tricolor paulista do São Paulo é uma marca, assim, incômoda, né, gente? Porque o São Paulo, até comentei com alguns amigos hoje, na verdade ontem, né? Comentei com alguns amigos, que é o seguinte: São Paulo, a campanha do São Paulo na Copa do Brasil é elogiável demais. São Paulo eliminou adversários fortíssimos. Eliminou Palmeiras, né? Eliminou Corinthians e eliminou também, não nessa ordem, né, necessariamente, mas eliminou o Flamengo. Na verdade não eliminou, foi campeão em cima do Flamengo, né, na decisão da Copa do Brasil. Então pegou 3 adversários na sequência duríssimos. E o São Paulo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Então, tá de parabéns, né? Os elogios que o São Paulo recebeu
né? Realmente tem que receber. Agora, no Campeonato Brasileiro, você ficar um ano sem ganhar fora de casa, um time do tamanho do São Paulo, sem dúvida nenhuma, é inaceitável, gente. São Paulo completa um ano sem vitórias fora de casa no Brasileirão. Um empate sem gols com o Santos na Vila Belmiro fez o São Paulo alcançar uma marca incômoda. Um ano sem conquistar vitórias como visitante em partidas do Campeonato Brasileiro. O último resultado positivo pela Série A do Campeonato Brasileiro ocorreu em 13 de novembro de 2023. Pela rodada final do Brasileirão do ano passado, o tricolor goleou o Goiás por 4-0, gols de Galopo, Luciano, Marcos Guilherme e também o Juan. Nesta temporada, o retrospecto como visitante do São Paulo só não é pior na comparação com ao do América Mineiro, lanterna da competição e já rebaixado para a Série B. Em 16 partidas, foram 8 empates e 8 derrotas com apenas 9 gols assinalados e 22 sofridos. Assim, somente 17% dos pontos do São Paulo no Brasileirão vieram como visitante. O time soma 46 e ocupa a 10ª colocação, longe da disputa pelas primeiras posições. O time terá apenas 3 oportunidades de somar uma vitória fora de casa, fora do Morumbi. No dia 22, o adversário será o Fluminense, campeão da Libertadores, no estádio do Maracanã. A equipe ainda encara o Bahia, de Rogério Ceni, e ameaçado pelo rebaixamento, e o Atlético Mineiro, que briga por vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores e também pelo título da competição. Será que São Paulo vai passar aí esse Campeonato Brasileiro sem vencer fora de casa, gente? Será? Vamos aguardar para ver. Eu acho que o São Paulo ainda vai vencer um jogo aí, mas com tudo isso, já fez aniversário, né, gente? Com tudo isso, não deixa de ser um vexame, sem dúvida nenhuma. Chegando mais informação para você que está ligado com a gente. Médico da seleção detalha a recuperação de Neymar. Abre aspas, respondendo muito bem, fecha aspas. Responsável pela cirurgia no joelho esquerdo de Neymar no início do mês, o chefe médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, falou sobre a recuperação do jogador de 31 anos. Em entrevista concedida na Granja Comari, ele elogiou o início de recuperação. Pois é, o Neymar vem se recuperando muito bem. Ontem, caso anteontem, domingo, né, estive com o jogador para uma nova avaliação pós-operatória, já prevista. Está se recuperando muito bem, claro, ainda na fase inicial. É uma lesão complexa. Rompeu o ligamento e precisa ficar um tempo sem pisar. Pelas lesões associadas, vai passar por um processo de reabilitação demorado. Está ciente disso, mas vem respondendo muito bem. Estamos satisfeitos. Pois é, sem estipular aí um prazo para retorno, Lasmar falou sobre sua relação com o atacante, que se lesionou durante o último compromisso do Brasil nas eliminatórias contra o Uruguai em Montevidéu no dia 17 de outubro. A relação médica-paciente é baseada em confiança, em amizade e respeito. Tudo isso faz parte de um resultado positivo. Muito importante que entenda a lesão grave que teve. Já passou por outras lesões e situações. Essa foi a 3ª cirurgia. Participei das outras 2. Foram períodos mais curtos. Desta vez, é a lesão mais grave. Demanda mais tempo. Então, precisamos que esteja muito focado e dedicado na recuperação. Está seguindo tudo o que a gente propõe. Complementou. Pois é, uma foto aqui do Neymar escrito assim, ó, deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens e agora é foco na recuperação. Foi o que escreveu aqui Neymar, né? Possivelmente no seu Twitter, né, rapaz? Não tem falando aqui, mas deve ser no Twitter, né? No Twitter do Neymar. Sem Neymar pela primeira vez desde a chegada de Fernando Diniz, a seleção brasileira enfrenta Colômbia e Argentina na última data FIFA de 2023. O primeiro compromisso é contra os colombianos fora de casa, em Barranquilha, na quinta-feira. Na terça-feira da semana que vem, Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã. Então, boa sorte aí para o nosso Ney, né, para o nosso Neymar. Boa recuperação para ele, que ele volte
em breve, né? Vai demorar um pouquinho, rapaz. Vai demorar um pouco aí a recuperação do Neymar. Pelas palavras aqui, você vê que o médico não estipulou, né, um tempo aí de recuperação. Então, mas disse, não estipulou, mas disse que a lesão é muito grave. Se é muito grave, vai demorar bastante tempo aí para o Neymar voltar, né? Para o Neymar voltar aí a jogar futebol. Falar de Copa do Mundo de 2026, seleção africana desiste das eliminatórias e gera suspeita. Impedir que jogadores tentem buscar auxílio político em outros países durante viagens internacionais. Esse seria o motivo da não participação da seleção da Eritreia das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. As informações foram publicadas pelo jornal inglês The Guardian na última segunda-feira, ou seja, ontem. A FIFA e a Confederação Africana de Futebol, CAF, informaram na última sexta-feira que a Federação de Futebol da Eritreia, a ENFF, havia se retirado das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, sem dizer o motivo. A equipe estava no grupo E, junto de Marrocos, Zâmbia, Congo, Tanzânia e também Nigéria. Todos os seus jogos foram cancelados. Meu amigo, que situação, né, rapaz? Que situação. Vamos falar do Palmeiras, falar do Verdão, rapaz. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, mas assim, você vê que o torcedor do Palmeiras ainda não está comemorando, né? Não tá, segue o líder, segue o líder. Por que, Cristiano, não está comemorando ainda? Porque o Botafogo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se o Botafogo vencer o jogo contra o Fortaleza no Ceará, o Botafogo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Reassume. E aí, para o Palmeiras recuperar a liderança, no caso, o Palmeiras teria que vencer um dos jogos, né? Um dos jogos que restam aí, os jogos que restam, pelo menos um, e o Botafogo perdeu um também. Aí, o time do Palmeiras recuperaria, nesse cenário, a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, sem acontecer o jogo, né, do Botafogo aí adiado, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Falando em Palmeiras, o Palmeiras já está pensando em reforço, já está pensando também em 2024. Claro que não tem nada definido ainda, o Palmeiras não pode gritar ainda que é campeão brasileiro, porque tem apenas um ponto, né, à frente do Botafogo, e assim como eu disse, o time, na verdade tem 2 pontos, né, tem 2 pontos à frente do Botafogo. O Botafogo tem 60 e o Palmeiras tem 62 pontos. Então não pode gritar ainda é campeão, até por isso que eu já expliquei para vocês. Aníbal Moreno chega ao Brasil para finalizar acerto com o Palmeiras. Aníbal Moreno chegou ontem, segunda-feira, ao Brasil para finalizar seu acerto com o Palmeiras. O meio-campista vai se transferir do Racing da Argentina no fim da temporada. O Verdão aproveitou a pausa dos campeonatos da data FIFA para realizar exames médicos e concluir a burocracia do negócio. O volante, de 24 anos, será o primeiro reforço para 2024 e vai passar parte aí da semana em São Paulo, assim que acertar o que resta voltará a Buenos Aires. A contratação de Aníbal Moreno custará 7 milhões de dólares, cerca de 34,4 milhões de reais fixos ao Palmeiras, além de mais 1 milhão de dólares, cerca de 4,9 milhões de reais em bônus. Em busca de um camisa 5 desde a venda de Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra no início do ano, o Palmeiras tentou até o fim da última janela um acerto com o Racing pelo atleta. Na ocasião, o time argentino estava irredutível, queria receber 10 milhões de dólares, cerca de 47,3 milhões de reais na cotação da época, sendo 9 milhões de dólares, 42,5 milhões de reais fixos, além de mais 1 milhão de dólares, 4,7 milhões de reais em bônus. O Verdão não aceitou pagar esta quantia naquele momento. Então é o Palmeiras, né, rapaz? É o Palmeiras já pensando aí na temporada de 2024, mas precisa ainda finalizar, né, 2023.
Vamos falar do confronto entre Coritiba, rapaz, o Coritiba e o Cruzeiro que jogaram, né? Como eu já disse aqui no início desse nosso vídeo, teve confusão, invasão de gramado, né? Lá no jogo do estádio do Paraná Clube. Briga entre torcida do Cruzeiro e torcida também do Coritiba. E o STJD analisará imagens se clubes devem jogar sem torcida até o fim do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, deve solicitar para que Coritiba e Cruzeiro sejam punidos preventivamente com jogos sem torcida por 30 dias, ou seja, até o fim do Campeonato Brasileiro. No sábado, torcedores dos dois clubes invadiram o gramado da Vila Capanema e protagonizaram uma guerra campal. O pedido deve ser feito após o presidente do STJD, José Perdiz, analisar imagens da invasão e da briga. A expectativa é que essa decisão, né, seja aí tomada nos próximos dias, para depois o Pleno acatar a denúncia da Procuradoria e marcar a data do julgamento. Caso a punição seja confirmada, Coxa e Raposa não contarão com o apoio da torcida, tanto nas partidas como mandante, quanto também como visitante. O Coritiba tem mais 4 jogos na Série A, sendo 2 em casa e 2 fora. Já o Cruzeiro ainda faz mais 6 confrontos. A direção celeste já suspendeu venda de ingressos para jogo aí contra o Vasco, marcado para o dia 22 deste mês. O STJD já tinha feito o tal pedido, na verdade, né, preventiva, nesta Série A contra o Vasco e o Santos, por conta de confusões nos estádios. Depois, com julgamento e recursos, o time carioca foi punido por 4 partidas com portões fechados, enquanto a equipe paulista recebeu 2 jogos. Tem que ser punido, né, gente? Agora, os clubes vão ser punidos. E quem invadiu os gramados lá? E brigou, bateu, chutou, machucou o outro? Ninguém vai ser punido daquela turma lá, não? É muita gente, né, para prender, né? É mais fácil punir os clubes. Não estou falando aqui que não tem que punir os clubes, tem sim. Porque a maioria dos clubes, né, dá muita ibope, né, para a torcida organizada, gente. Não, entra aí, vai lá, pressiona jogador, a gente sabe que acontece isso. Agora, nenhum torcedor de organizada vai preso? Estranho isso, né, gente? Estranho, uma guerra campal daquela. Graças a Deus não teve consequências aí mais graves, porque poderia ter acontecido, né? Já a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, mas deixa eu falar de Campeonato Brasileiro, porque assim, nós falamos ontem, né, da rodada do Campeonato Brasileiro, que foi quente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, mas com a rodada aí do Campeonato Brasileiro, né, com o término da rodada, ficou aí a questão de quem tem chance de ser campeão, qual a probabilidade de ser campeão de Libertadores, de Copa Sul-Americana, de ir para a segunda divisão do ano que vem, ou se salvar a segunda divisão do ano que vem, né? Classificação do retorno: Atlético é líder, Palmeiras passa Flamengo e Vasco supera Grêmio e Santos. O Atlético Mineiro reassumiu a liderança da classificação do segundo turno do Brasileirão, após a vitória em casa por 2-1 sobre o Goiás e o empate do Bragantino em casa com o Botafogo por 2-2. Como os times disputaram aí quantidades diferentes de jogos, a classificação foi organizada por aproveitamento percentual dos pontos. O Palmeiras derrotou em casa o Internacional por 3-0 e, além de assumir a liderança geral da classificação, também chegou à terceira colocação do retorno, superando o Flamengo, que empatou como mandante com o Fluminense em 1-1. Pois é, o Vasco saltou da 7ª posição para a 5ª colocação na classificação do retorno, com 57,1% de aproveitamento, superando de uma só vez Grêmio e Santos, que não conseguiram vencer na rodada, apesar de atuarem em casa. Cruzeiro entra no Z4. A vitória em casa do Coritiba tirou o clube do Z4
do retorno e empurrou para o seu lugar o Cruzeiro, agora 17º colocado, que foi derrotado no confronto direto entre eles por 1-0. Pois é uma classificação só, né, que a gente fala aqui só para contar, né, para constar, mas que na verdade não serve para o campeonato inteiro, assim, não serve. Quem foi líder no Campeonato Brasileiro no primeiro turno e continuar pontuando bem no segundo turno vai ser campeão, né? Não existe dois campeões, o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, e ser diferente o campeão brasileiro de 2023, por exemplo. Não existe. Mas se faz essa comparação para saber o desempenho das equipes no segundo turno. O Botafogo, por exemplo, foi muito bem no primeiro turno. Já no segundo turno, o Botafogo não está tendo o mesmo desempenho. Marcelo Moreno anuncia a aposentadoria da seleção boliviana. Fim de uma era no futebol boliviano. Aos 36 anos, o atacante Marcelo Moreno, ex-Cruzeiro, Flamengo e Grêmio, anunciou a aposentadoria da Bolívia. Maior artilheiro da seleção, com 31 gols em 108 jogos. O jogador disse que as partidas contra Peru e Uruguai pelas eliminatórias serão suas últimas apresentações na equipe. É um momento difícil pessoalmente. Conversando com a minha família e amigos, tomei a decisão de que os próximos 2 jogos serão os últimos com a seleção nacional. Acho que poderia ser uma boa despedida. Apoiem a seleção, anunciou Moreno. Moreno, que na Bolívia é Marcelo Martins, atualmente joga no Independiente Del Valle do Equador. Em 4 jogos na atual edição das eliminatórias, ele ainda não balançou as redes. Em entrevista coletiva, o atacante afirmou que quer apoiar a renovação da seleção. Essa decisão é para que apoiem os meninos. Não temos as mesmas condições dos outros times. Devemos pressionar os dirigentes para saber por que o futebol boliviano continua assim. Devemos apoiar o processo de novos jogadores para chegar à Copa do Mundo e dar-lhes a confiança que merecem, reiterou Marcelo. Com 22 gols, Marcelo Moreno é o 3º maior artilheiro das eliminatórias, atrás apenas de Messi, que tem 31, e Soares com 29. O atacante estreou na seleção boliviana em 2007. Com ele, a Bolívia disputou aí as eliminatórias para as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 e ficou na penúltima posição em todas. A gente sabe que o futebol boliviano é muito fraco, né? Marcelo Moreno, muito bom jogador, teve boas passagens aqui, principalmente pelo Cruzeiro. No Cruzeiro ele foi ídolo, ele é ídolo no Cruzeiro, né? Teve uma passagem muito boa, né, pelo Cruzeiro, mas, infelizmente, é aquela coisa. Tem jogador que é muito bom, mas o seu país, né, não tem jogadores à altura dos mesmos, né, para que eles possam ter chances de disputar uma Copa do Mundo, de até não só disputar, mas ganhar uma Copa do Mundo. É a situação do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, excelente jogador, mas vai encerrar a carreira sem ganhar uma Copa do Mundo, porque a seleção portuguesa não tem grandes craques, é muito limitada. Não é como o futebol brasileiro que todo ano revela jogadores e mais jogadores, jogadores e mais jogadores, sempre revelando muitos jogadores. Aqui a gente monta uma seleção e você que está assistindo a gente aí, reclama, poxa, por que não levou fulano? Por que não levou ciclano? Então assim, nós temos muitas opções. A seleção boliviana, a seleção portuguesa, seleção peruana, essas seleções, Paraguai, não tem tantas opções assim como o nosso futebol brasileiro tem, o futebol da Argentina também tem, né? Pois é, ainda falando de seleção brasileira, na verdade, falando agora de seleção brasileira, voltando a falar de seleção brasileira, já que a gente falou de Neymar agora há pouco, Ederson é cortado da seleção brasileira e Diniz convoca o goleiro Bento. A CBF anunciou nesta segunda-feira, ou seja, ontem, o corte do goleiro Ederson, que não estará à disposição para os jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. Bento, do Atlético Paranaense, foi convocado em seu lugar. Titular em todos os jogos com Fernando Diniz, Ederson sofreu um trauma no pé
caso no pé esquerdo, durante o empate entre Manchester City e Chelsea no domingo, e não vai se apresentar com o restante do grupo na Granja Comari, em Teresópolis. Logo após o jogo, o jogador entrou em contato, assim como o departamento médico do Manchester City. Sofreu um trauma no pé nos minutos finais e conseguiu continuar a partida, mas a dor foi ficando intensa, o pé ficou inchado, difícil para caminhar. No primeiro momento, adiamos a apresentação para fazer exames. Depois dos exames e também pelo curto tempo, questão do deslocamento, não teria condição de estar aí disponível, né, no primeiro momento. A comissão técnica optou por uma opção mais pronta, disse o doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Não teve fratura, foi descartada qualquer lesão óssea mais grave. Não vai demorar muito tempo para voltar, mas visando os deslocamentos, pouco tempo, a situação ficaria complicada, completou aí o médico da seleção brasileira. Bento havia sido chamado na primeira convocação de Diniz, mas acabou cortado por problemas físicos. Na ocasião, Lucas Perry foi convocado para seu lugar. O goleiro do Botafogo, assim como Alisson, está na lista para os jogos da última data FIFA de 2023. Bacana ver essa renovação na seleção brasileira. Pena que foi, né, dessa maneira, com um corte aí, né, com o jogador se machucando. Mas é bom, né? É bom porque o goleiro Bento, o Atlético Paranaense, assim, é um time que revela muito, né? Revela muitos goleiros. O Atlético Paranaense revela goleiros assim um atrás do outro. O Everton, do Palmeiras, o Santos, que está no Flamengo, né? Que o ano passado foi titular absoluto do Flamengo, foi campeão com o Flamengo, né? Da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado. Então, assim, e agora o Bento. O Atlético Paranaense vai sempre revelando bons goleiros, né? Tem uma safra aí de goleiros que o time do Atlético Paranaense vem revelando, que é incrível, né, gente? É incrível. E bons goleiros, não é goleiro bom, não, goleiro bom mesmo, bom, goleiro de seleção mesmo, né? Gente, segura só um pouquinho que eu volto já para a gente trazer a parte final do nosso vídeo aqui. Rapidinho mesmo, a gente volta para a gente falar aí dos dois jogos que acontecem nesta terça-feira, fechando mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rapidinho eu volto, e na hora que a gente voltar vai ser rapidinho também, a gente vai falar de Série B, para a gente encerrar aqui esse nosso primeiro vídeo no canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, agora para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada,
que será finalizada nesta terça-feira à noite. Logo mais à noite teremos aí o Guarani que joga contra o Criciúma. O Guarani ainda tem ali a sua possibilidade, né, matemática de conseguir a sua vaga na Série A do ano que vem. Tá difícil porque ele tem que tirar 6 pontos aí. Restam, contando com esse jogo de hoje, 9 pontos em disputa. Você tem que tirar 6 para chegar ali no G4. É difícil, é complicado demais, né? Complicado demais. Já o Criciúma, que é o adversário do Guarani, está no G4, é o terceiro colocado. Se ganhar, ele pode até terminar a rodada aí na segunda colocação. Na verdade, voltar para a segunda colocação, porque o Atlético Goianiense empatou o seu jogo, né? Acabou empatando o seu jogo com o Sport, chegou a 61 pontos e tomou a segunda colocação do Criciúma. Mas se o mesmo vencer nesta noite de terça-feira, o time do Criciúma assume a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e fica mais perto aí de voltar para a Série A do ano que vem. Pois é, jogo difícil, né? Lá no Brinco de Ouro da Princesa, mas a situação do Guarani em termos de classificação é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. O Lanterna, já rebaixado, o ABC, recebe o Juventude. O Juventude que está ali no G4, né? Se ele ganhar também, ele chega a 63 pontos. Pode ali ganhar a posição. Se o Criciúma ganhar, ele ganha a posição, ele fica em segundo. E se o Juventude ganhar, ele fica em terceiro. Se o Criciúma não conseguir ganhar o seu jogo, quem vai para a segunda colocação vencendo o seu confronto, né? Lógico que tem que vencer, é o Juventude. O Juventude, nesse caso, vencendo, assumiria a segunda colocação. Desde que, repito, o Criciúma não vença o seu confronto. Então, daqui a pouquinho, às 19 horas, no horário de Brasília, desta terça-feira, teremos Guarani e Criciúma, lá no seu Brinco de Ouro da Princesa e também no Frasqueirão. Só que um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, o ABC recebe o Juventude. É a Série B do Campeonato Brasileiro, que já tem o Vitória, né? O Vitória já se garantiu na Série A do ano que vem. Restam aí 3 vagas. As mesmas estão sendo disputadas aí por Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude, Sport, Vila Nova, Novo Horizontino, Mirassol e também o Guarani. São os times que brigam aí por 3 vagas, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times brigando por apenas 3 vagas para a Série A do ano que vem do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, 36ª acaba hoje, depois restam mais 2 jogos, são 6 pontos em disputa, e aí, né, a gente vai conhecer quem será os outros 3 times que sobem para a Série A. Então é isso, gente. Agradecer a você demais pelo seu carinho, pela sua companhia. Se gostou, deixa aí o joinha aqui nesse nosso vídeo, compartilha com seus amigos nos seus grupos aí das suas redes sociais. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Por acaso você já passou por aqui, mas não se inscreveu, essa é a oportunidade. Se inscreve aí no canal. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube ele vai te avisar, vai te mandar uma mensagem para o seu celular ou para o seu e-mail, te avisando que tem vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Obrigado então pelo carinho, pela sua companhia. Beijão no seu coração, um abraço para vocês também. E se Deus quiser, a gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho, às 18 horas, com as notícias, com as informações de Brumado, da região, da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Tamo junto!